Bom, graças a Deus, quero dizer para vocês que eu amo estar junto com vocês, eu amo estar na palavra e na presença do Senhor com vocês também. Vocês têm sido um encorajamento para mim. E hoje a gente tem um desafio, que é falar sobre o discipulado radical. Nós já passamos por um acolhimento radical, depois transformação radical, e agora nós chegamos no discipulado, mas onde está a conexão? O que tem a ver? Por que nós temos essa questão? O que significa discipulado? Eu não quero trazer para vocês aqui um estudo teológico, uma análise semântica e um estudo apenas da palavra em si, mas eu quero mostrar para vocês o que o Senhor mostrou acerca do coração de Deus com relação a esse tema, a esse assunto, que é o discipulado. Primeiro, a gente precisa lembrar como foi no princípio. Porque nós temos na nossa história um antes e um depois do pecado. Deus tem um plano para o homem, e havia um plano para o homem antes do pecado entrar. Infelizmente, o pecado entrou e Deus precisou ajustar esse plano para essa nova contingência, para esse novo cenário. Se você chega lá no princípio, no Jardim do Éden, você tem um casal ali que tinha a oportunidade de fazer uma escolha. Eles tinham o livre-arbítrio, eles tinham como fazer uma opção. E o Senhor, então, já que havia dado o livre-arbítrio para o homem, então o Senhor deu liberdade total. E só marcou uma reunião diária com eles. No cair da tarde, sempre o Senhor ia se encontrar com eles, ali no jardim. Mas quando o pecado entrou, o homem deixou de ter esse arbítrio, porque agora ele é escravo. Só por isso. Ele não tem mais condições de escolher, porque agora ele é escravo. Escravo do pecado, escravo do mundo, escravo de suas paixões e concupiscências. O homem é escravo, ele nasce escravo e ele permanece escravo enquanto ele não receber libertação. Ele já nasce preso. Então, para um homem que já nasce preso, o Senhor não pode mais dizer para ele: olha, agora vai lá, você pode escolher e fazer, dirigir, mentorear, discipular esse homem. Vamos ver alguns versículos aqui no Velho Testamento que mostram esse coração de Deus. Me acompanhe aí, eu estou usando a Nova Versão Transformadora. Eu vou ler aqui Oséias, capítulo 11. Olha aqui a situação. A partir do versículo 1 diz assim: quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais o chamava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifícios às imagens de Baal e queimava incenso aos ídolos. Ensinei Israel a andar, conduzindo pela mão. Mas ele não se deu conta de que era eu quem dele cuidava. Guiei Israel com meus laços de amor. Tirei o jugo do seu pescoço e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Aqui nós vemos um Deus amoroso lidando com um homem pecador, que por ser escravo do pecado, não consegue mais servir a Deus com a liberdade que Deus havia imaginado lá no princípio. Então o Senhor falou: eu vou precisar usar agora uma ferramenta. Eu vou precisar de cordas humanas. E eu vou precisar de laços de amor
para conduzir esse homem de volta ao princípio. Qual é o princípio? Conduzir o homem de volta a Deus. Então, hoje, eu quero tratar discipulado como isso, como uma ferramenta de Deus para levar o homem de volta a Ele. Vamos ver aqui ainda, Isaías 41, 13, olha outra porção também rica aqui do Velho Testamento. Tinha várias, eu selecionei algumas aqui só para poder ilustrar esse coração de Deus. Isaías 41, versículo 13, o que diz? Pois eu o seguro pela mão direita, o Senhor Deus lhe digo, não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Está certo que no próximo versículo ele continua falando, embora você não passe de um verme, Jacó. Mas esse Deus amoroso, deixa a glória, deixa ali o seu trono, a adoração constante de anjos ali na glória, para cuidar do vermezinho de Jacó, de uma coisinha insignificante, num planeta insignificante, de um sistema solar insignificante, de um universo tão vasto. Deus vem se preocupar com você e comigo. Essas duas porções, elas nos mostram aqui que esse é o coração de Deus. E Ele não deixou isso de lado, apesar da queda do homem. Apesar de, nós vimos lá em Oséias, o Senhor chamava e o homem dava as costas para Deus. O homem se voltava para outras coisas, estabelecia adoração a outras coisas que não ao Senhor. E ainda assim, Deus não desistiu. Uma das primeiras coisas que você vai precisar aprender sobre discipulado é que discipulado significa Deus não desistiu. Deus não desistiu. E aí, como não havia meios do homem mesmo se libertar das amarras e das cadeias do pecado para voltar para Deus, Deus se inclinou e veio nos buscar. E para isso, aquele Deus glorioso, imenso, excelso, grandioso, Ele se sujeitou a ficar numa barriguinha por 9 meses, numa casa por 30 anos, como filho obediente, aprendendo ali os ofícios. Ele se sujeitou a entender completamente tudo o que se passa com você e comigo. Ele aprendeu por viver cada um dos momentos que nós passamos na nossa vida. Até que chegou o momento em que ele decidiu, está na hora de desenvolver o meu ministério. Ele era Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a grande majestade, a autoridade máxima nesse universo. E quando ele chega aqui nos evangelhos, depois que ele é comissionado, ele é batizado e o Espírito desce sobre ele, dizendo, olha, Deus aprova o que nós temos aqui, Deus aprova esse ministério. Aí o que o Senhor faz, o que o Senhor Jesus faz para começar a obra dele de libertação? Escolhe 12 vermezinhos de Jacó. E olha que ele não foi para a Universidade de Oxford, de Harvard, ele não foi nem para a USP, nem para a UNB, ele não foi para os grandes centros acadêmicos, para os grandes templos buscar os ícones religiosos da época. O que o Senhor fez para poder escolher esses discípulos? Ele começou a andar e a passear. Só isso. Discipulado, meus queridos,
não é uma questão de elite, de seleção, é uma questão de disposição de começar a trilhar uma jornada junto com alguém. É só isso. O Senhor foi andar onde? Na beira do mar. Olha que coisa mais romântica. O Senhor ali na beira do mar de Tiberíades encontra quem? Encontra grandes empresários do setor da piscicultura? Não. Pegou ali alguns microempresários, uma pequena sociedade ali, e achou alguns que inclusive estavam ruins de negócio, porque eles trabalharam a noite toda e não conseguiram pegar nem uma piabinha. Eram empresários e ainda não eram muito bons naquilo que faziam, mas era só o que eles sabiam fazer. Eles eram pescadores, e os outros sócios eram remendadores de rede. E eles estavam ali e falaram: Senhor, trabalhamos a noite toda, mas não conseguimos pegar nada. Vamos ver como é que, alguns detalhes aqui, vou viajar com vocês pelos 4 evangelhos, só para ver os detalhes, percebam os detalhes da abordagem de Jesus, de como o Senhor se achegou a eles, como o Senhor tocou no coração e como o Senhor iniciou um discipulado. Ok? Vamos viajar comigo? Mateus capítulo 4. Vamos começar aqui. A partir do versículo 18, diz assim: Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos. Então, a primeira coisa que alguém que trabalha com discipulado precisa fazer é manter os olhos abertos para ver as pessoas no seu caminho. Depois, um deles era Simão, chamado Pedro, e André. Eles jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. E Jesus lhe disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. E no mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes no barco com o pai Zebedeu. Jesus os chamou e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Discipulado não é questão de convencimento, não é questão de hierarquia, não é questão de contratação, é escolha. É alguém que chama e alguém que ouve e diz: eu quero seguir essa pessoa. Eu quero, o que ele está falando está mexendo aqui. Eu quero seguir, eu quero saber mais dessa pessoa. Foi assim que o Senhor começou. E o Senhor veio para eles falando assim: olha, eu vou dar para vocês os cargos de ministro das Minas e Energia, ministro da Fazenda, ministro da Segurança Pública, ministro disso. Ele não prometeu nada no reino, em nenhum outro lugar. Ele apenas falou: vocês vão continuar fazendo o que vocês já fazem, só que em vez de pescar peixe, vocês vão pescar gente. O Senhor trouxe a vida que ele estava propondo para aqueles discípulos dentro da realidade deles. O Senhor entrou na vida deles e falou: olha, vamos seguir nessa vibe aqui, vamos seguir essa vibe, vamos por aqui, que aqui vai dar jogo. Isso aqui foi em Mateus. Depois, ali na frente, a partir do versículo 23, fala que o Senhor começou a viajar com aqueles que ele acabou de chamar por toda a região da Judeia. E o que ele fazia? Ensinava, anunciava as boas novas do reino e curava as pessoas de todo tipo de doenças. E mais na frente, capítulo 5, ele chega no monte e começa a falar, e os seus discípulos se sentam ao redor dele para ouvir o que ele tinha para falar. O discipulado aqui, irmãos, é uma coisa tão simples. É você viver, andar junto, é você pregar, é você curar, é você trazer para as pessoas uma palavra de restauração e você ter pessoas do seu lado. O Senhor não delegou para eles nesse momento nenhuma atribuição. O que o Senhor fez? O Senhor disse:
eu faço, vocês veem. Olha como é que eu ajo com as pessoas. Olha, tem uma pessoa que está com um problema, então eu vou lá para curar aquela pessoa. Ah, essa aqui está assim, então é assim que eu faço, prestem atenção. É viver junto. Vamos ver agora como é que o Senhor fez em outro relato, vamos ver lá em Marcos. Marcos mesmo, ele não andou com Jesus. Ele era ainda bem pequeno, talvez nem nascido ainda, mas ele servia com Pedro. Ele vivia com Pedro. Ele tentou viver com Paulo, mas Paulo era muito esquisito de trabalhar. Era muito sistemático. Sabe aquelas pessoas muito grosseiras? Paulo era assim, era muito bom, mas muito sistemático. Logo, na primeira oportunidade, demitiu Timóteo e João Marcos. Demitiu logo, mandou embora, falou, Marcos, não quero você. Aí Marcos foi com o seu primo Barnabé e acabou chegando para Pedro e se tornou ajudante de Pedro. E ele ouviu de Pedro esse relato, e o que ele fez? Começou a escrever a história que Pedro, apóstolo, discípulo, viveu com Jesus. Vamos ver aqui como é que ele registrou em Marcos 1, a partir do versículo 16. Olha só como é que está aqui. É muito semelhante ali em Mateus em alguns aspectos, mas eu quero que vocês vejam os detalhes, as diferenças. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. E Jesus lhe disse, venham, sigam-me, e eu farei vocês pescadores de gente. No mesmo instante eles deixaram as redes e seguiram. Pouco mais adiante viu a Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes no barco. Chamou-os de imediato, e eles também seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco e os seus empregados. Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum, e quando chegou o sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. E o povo ficou admirado com o ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade. O Senhor, ele tinha nas suas palavras a autoridade de Deus para falar. Então, no discipulado, nós precisamos ter palavras que venham da boca de Deus, porque são essas palavras que conseguem aquecer o coração das pessoas, e captar, e cativar, e libertar, e curar as pessoas. Então, quem trabalha com discipulado, precisa ter a palavra de Deus habitando no seu coração. Esse é um outro detalhe de discipulado. Precisamos da palavra de Deus. Que mais? Uau! E aí, quando nós chegamos lá no versículo 29, olha só o que aconteceu. Ele tinha ido lá para a sinagoga, fez aquela apresentação lá, e depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, eles foram para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus, ele foi até ela, tomou pela mão, ajudou a levantar, a febre deixou e passou a servi-los. Tudo tão fácil, tudo tão simples. Mas o detalhe que eu quero que vocês percebam aqui, é que Jesus, sendo o mestre, aonde ele foi parar? Na casa do discípulo. Ele foi entrar na intimidade daqueles que ele havia chamado. Não é só tirar você e vir fazer você andar do meu lado, é viver a vida da pessoa aonde ela mora também. Nós precisamos aprender a viver a vida junto com os nossos irmãos. Não apenas chamá-los para andar conosco, mas a gente também precisa ter a simplicidade de chegar na casa dos irmãos e perceber que tem alguém doente ali. E não é olhar para Pedro e falar, Pedro, o que você não fez? Por que você não fez nada? Eu não vou cobrar de Pedro, estou na casa de Pedro. Mas na casa de Pedro, eu vou ajudar, eu vou servir, eu vou ministrar aqui uma palavra de cura. E eu vou restaurar alguém que trabalhava, mas agora estava enferma, doente, febril, acamada, impedida de agir. Quando ela foi curada, o que aconteceu? Ela voltou
a servir. Ela estava afastada do serviço. E quando ela foi curada, ela retomou a sua habilidade. Muitas vezes, quando nós andamos com discípulos, a gente encontra pessoas que serviam, que ministravam, que estavam ativos, mas por algumas razões adoeceram, se acamaram, estão parados. Quando você vai nessa casa, você não vai com uma palavra de cobrança, de acusação. Por que você está aí? O que você fez? Já sei, tomou sereno, tomou banho de chuva, e fez isso e fez aquilo. Não. Ele foi lá, curou e resgatou para voltar a servir novamente. Irmãos, é preocupação com as pessoas. Trabalhar com discipulado é buscar entender a condição de cada uma e trazer para elas restauração. Que mais? A porção que eu achei mais rica é o relato de Lucas. Vamos viajar para Lucas 5 agora. Olha só, em Lucas 5, a partir do versículo 1, o cenário é o mesmo ali. Jesus à beira do lago, grandes multidões apertavam para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão que o afastasse um pouco da praia e transformou o barco ali num púlpito flutuante. Mas na frente, ele então ministrou, ensinou as multidões, e o Simão ali com o remo no barco, só ouvindo ali, sentou na primeira cadeira dentro do barco, o resto estava tudo lá na praia, e ele ouvindo ali em primeira mão que Jesus estava falando. Logo depois o Senhor volta para Pedro e fala assim, quando ele termina de falar, versículo 4, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, depois de ouvir tudo que você falou e ver que a sua palavra tem autoridade, eu vou fazer o seguinte: por ser o Senhor quem nos pede, eu vou lançar as redes novamente. E dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, ele caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. A primeira ação, Jesus pediu para entrar no barco de Pedro. Pedro, posso entrar aqui? Vamos afastar um pouquinho que eu quero falar para essa multidão, e aqui está todo mundo apertando, eles não estão conseguindo ouvir. Ali eu fico mais afastado, eles vão me ouvir bem. Primeira coisa, Pedro deixou Jesus entrar no barco. Segunda coisa, Pedro ouviu o que o Senhor tinha a falar. Terceira coisa, Pedro recebeu o cuidado pessoal para a necessidade dele. Ele tinha trabalhado a noite toda, estava ali fechando a empresa na falência, e aí o Senhor fala: volta lá para a oficina que ainda tem coisa para fazer aqui. Ele falou: olha, eu sou experiente, você está chegando aqui agora, eu vou dizer que eu já estava a noite toda aqui fazendo isso e não deu certo. Mas já que você está falando, eu vou. E o Senhor fez um milagre acontecer na vida dele ali, naquele momento. Quando isso aconteceu, aí Pedro, que havia deixado o Senhor entrar no seu barquinho, agora disse: Senhor, se afasta de mim, porque diante de tudo isso, agora eu estou vendo quem eu sou e quem você é. Eu não sabia quem eu era, eu achava que era um pescador falido, e eu não sabia quem você era, mas com a palavra, com o milagre, com essa ministração, agora eu sei, eu sou um pecador. Irmãos, aonde que veio essa história de pescador aqui? De pescador não, de pecador. Veio da palavra, da luz que emanava das palavras do Senhor. Quando você trabalha com discipulado, as suas palavras
não podem trazer acusação e tristeza para os que estão do seu redor. Pelo contrário, elas têm que levar Jesus a fazer um milagre naquela vida, a tal ponto que a pessoa diga: eu sou um pecador e eu estou diante de Jesus. Pedro, ele precisava agora fazer uma escolha. Imagina, bom, agora que eu estou com uma empresa, agora eu sou o novo grande atacadista de peixes aqui dessa região, pronto, agora é toda noite trabalhando aqui, eu vou ficar rico. A primeira coisa que ele fez é pegar a bênção, jogar para trás e falou: não quero mais saber de peixes, quero saber de seguir esse homem. Eu quero ir atrás dessa pessoa, porque aonde ela está, algo maravilhoso acontece, e é essa vida que eu quero para mim. Mesmo o Senhor tendo feito na vida dele algo tão excepcional, ele não se apegou àquilo, ele largou a bênção para se apegar ao dono da bênção. Percebem os detalhes de discipulado de Jesus aqui? E lá mais na frente, com esse negócio de discipulado, aqui em Lucas ainda, a partir do versículo 26, o Senhor está saindo ali da cidade, todos ficaram admirados, cheios de temor, louvaram a Deus, falando: hoje nós vimos coisas maravilhosas. Aí o Senhor Jesus saindo da cidade, aí viu um cobrador de imposto, chamado Levi, no local onde ele estava coletando imposto, a pessoa mais odiada daquela área lá, um fiscal da Receita. Imagina você numa empresa e o fiscal da Receita ali no seu caminho, você caiu na malha fina, pode deixando os cobres aqui e deixa mais um trocado para mim poder lanchar em casa de noite. É assim que Levi era visto, um cobrador de imposto corrupto. E o Senhor foi lá, olhou aquele camarada e sabe o que o Senhor fez? A mesma coisa. Vem, me segue. E sabe o que Levi fez? Foi. E preparou um banquete na sua casa, porque a primeira reação dele, uma casa que era amaldiçoada e que era difamada por todos os judeus, ele levou Jesus para a sua casa. E Jesus foi. Uma casa que os judeus não gostavam de entrar, Jesus entrou. E ele chamou só os amigos dele, publicanos, fariseus, só a nata da sociedade corrupta ali. E Jesus foi. Porque o Senhor não está preocupado com aquela situação, porque Ele tinha poder para transformar vidas. Ele foi para a casa de Levi, e lá tinha muitos cobradores de impostos e outros convidados. Mas aí os fariseus, está lá no versículo 30, os fariseus e os mestres da lei se queixaram aos discípulos: por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Aí o Senhor já deu logo uma voadora no peito, dizendo assim: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim para chamar justos, eu vim para chamar os pecadores, para que se arrependam. Aí, como todo bom ser humano, quando alguém é exposto, o que ele faz? Começa a comparar com o outro, começa a apontar para o erro dos outros. E aí fala: olha, mas os discípulos de João Batista, mudando aqui o rumo da prosa, os discípulos de João Batista, versículo 33, eles jejuam e oram com frequência, olha só. E até os discípulos dos fariseus também fazem isso. Eles jejuam, eles oram com frequência. Mas eu estou olhando aqui os seus discípulos, a turma é meio caidinha aqui, né? Não estou vendo ninguém jejuar, pelo contrário, acho que foi ali que começou a história, que crente gosta de comer, viu? Parece-me que foi nessa passagem aqui, que já havia alguns indícios, nesse discipulado aqui, e isso se perpetua até hoje, né? Até hoje parece que é do mesmo jeito aí. Eles ali, mas os seus discípulos vivem comendo e bebendo. Oh, vida triste. O que os discípulos faziam? Comer e beber com Jesus. Era só isso o que eles faziam. E os outros jejuando e orando e querendo comparar as espiritualidades. Aí o Senhor falou assim: olha, vou contar uma historinha para vocês, senta aqui.
Por acaso os convidados de um casamento, eles jejuam enquanto festejam com o noivo? Tá bom, um dia o noivo será tirado e eles vão jejuar. Mas agora é momento de festa. E eu vou dizer outra coisa para vocês. Ninguém rasgaria um pedaço de tecido ou de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em odres velhos, em recipientes velhos de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém bebe o vinho velho, e ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Amados, olha só, o Senhor falando para eles aqui, vocês vivem essa vida de aparência, vida de espiritualidade na presença dos outros, marcando presença na presença dos outros, e vocês reclamam que os meus discípulos estão aqui festejando comigo. Eu vou dizer para vocês, esses aqui, eles não estão sendo, como vou dizer para não ser ofensivo? Esses aqui, eles não estão sendo maquiados, eles não estão tendo técnicas de adequação de conduta para serem aceitos pelas pessoas, ou para serem pessoas que estejam aí como líderes locais ou regionais. Não, eles não estão sendo preparados para isso. Eles estão sendo transformados. Eu não vim aqui para melhorar pessoas, eu vim aqui para transformar pessoas, porque o vinho que eu tenho para trazer é um vinho novo. Ele é borbulhante, ele é efervescente, ele é cheio de poder. E essa velharia que vocês colocam como sendo a sua religiosidade, ela não consegue conter a vida borbulhante que eu estou depositando em vocês agora. Então você precisa ser transformado em um novo odre. Você precisa ser feito uma roupa nova, ou seja, mudar os seus atos. Fala que as nossas roupas são os nossos atos de justiça, são as nossas ações. Você não pode ficar remendando ações, corrigindo, não, eu faço isso, não faço aquilo, aqui tem um buraco, eu vou colocar um paninho aqui para remendar. O Senhor não iniciou festa junina e nem quadrilha para ficar com aqueles remendos tudo na roupa, não. O negócio do Senhor é, se você está disposto a receber um novo vinho, se você está disposto a andar comigo, troque a sua veste. Pegue uma nova veste e deixe eu transformar você em um novo recipiente. Aí eu posso colocar o vinho mais vivo, mais borbulhante, mais efervescente, e você não vai se romper. Pelo contrário, você vai conter aquele vinho e vai conseguir guardá-lo para oferecer aos que estão no seu caminho. Não é reforma ou maquiagem, é transformação. Esse aqui é o discipulado em Lucas. Ainda temos João. Eita, e o tempo? Nem sei como é que está o tempo. Vamos lá para João então. Vamos ver como é que foi o relato de João do discipulado. Olha só. João capítulo 1, a partir do versículo 35. Olha só o que diz aqui. No dia seguinte, João estava novamente, esse aqui é João Batista, o que veio ser precursor de Jesus. Ele estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Aqui nos mostra um item importantíssimo. Se você quer trabalhar com discipulado, você precisa saber que o discipulador precisa apontar aonde está Jesus. E precisa fazer com que aqueles que estão ao seu redor se sintam encorajados a seguir Jesus. Quando a gente trata de discipulado, muitas vezes a gente vê pessoas considerando que é trazer para si
trazer seguidores, trazer pessoas que estarão ali debaixo do meu cuidado, estarão sendo mentoreados, tutoriados ou ciceroneados por mim. Não, o discipulado do Novo Testamento, ele só tem uma pessoa que é digna de estar em exposição, e essa pessoa é Jesus Cristo. João Batista tinha o seu ministério, teve a sua importância ali, mas quando Jesus chegou, ele falou para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos um problema, ele é a resposta para todos os nossos problemas. João Batista mesmo não seguiu. Ele manteve os seus discípulos, ele manteve o seu ministério, mas isso é assunto para outra mensagem. Agora, esse princípio aqui, a gente precisa prestar atenção. Se você tem pessoas que estão junto com você, servindo juntos, sendo ajudadas por você, você precisa apontar sempre aonde está Jesus e encorajá-los. Ele é o Cordeiro de Deus. É Ele, é somente Ele. É Ele que precisa receber todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. É Ele, é Jesus, é Ele. E esses discípulos aqui entenderam a dica, pediram rescisão ali e imediatamente passaram a seguir Jesus. Jesus olhou em volta, versículo 38, e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. E eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde é que o senhor está hospedado? Eu não quero ir para a sua escola, eu não quero ir para a sua faculdade, eu não quero ir para a sua universidade, eu não quero ir para o seu trabalho. Eu quero saber onde é que está o seu quarto e a sua cozinha. São os lugares que eu preciso saber nesse momento. E o Senhor fez o quê? Venham e vejam. Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. Lá em Marcos a gente viu o relato, em Lucas a gente viu o relato de Jesus indo para a casa de Pedro. Agora nós vemos Jesus levando os discípulos para o lugar onde ele estava hospedado. É mão dupla, é intimidade, é liberdade de eu entrar na vida das pessoas que estão comigo e deixar que as pessoas entrem na minha vida também. Amados, quando nós tratamos de discipulado no Novo Testamento, nós precisamos dessa base. Não é de hierarquia, não é mestre-discípulo, não é chefe e escravo, é de companheiros de jornada. Eu vou na sua casa, você vai na minha, e vamos lá, vamos viver juntos aí. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram que João tinha aí dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e disse: encontrei o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. E Jesus já foi logo conversando com ele. Depois, mais na frente, Filipe também já foi procurar outro, no 48, foi procurar já Natanael e disse: encontramos aquele sobre quem Moisés na lei escreveu, e sobre quem os profetas escreveram, seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Eu já conheço o pai, já conheço a mãe, já conheço a cidade de onde ele veio, eu entrei na intimidade dele, nós conversamos. Gente, eu sou parça, sabe o que é parça? Eu sou parça, é Jesus, conheço, é ele. E Natanael, vamos lá, porque você precisa conhecer. E Natanael, claro, como todo ser humano plausível, ele falou assim: grande coisa, pode vir alguma coisa lá de Nazaré? Só falta você falar para qual time que ele torce. Grande coisa. E aí falou assim, o Filipe falou só assim: olha, eu não quero que você creia no que eu estou falando. Eu não quero que você fique apenas ouvindo a minha palavra, o meu testemunho dele. Eu quero que você tenha um encontro com ele. Venha e veja, insistiu com ele para que ele fosse até Jesus. Discipulado não é questão de teorias ou você vencer uma disputa teológica, escatológica, fantasmagórica, qualquer coisa que seja. Discipulado é você levar as pessoas até Jesus. E se ela não for da primeira vez ainda ficar com gracinha, não desiste, chama de novo.
chama outra vez, insiste, vamos lá, vem ver para você ver. Eu posso até ter enganado, mas vamos lá para você ver quem é Jesus. Aí quando ele chegou, o Senhor também já deu logo uma voadora ali que já derrubou ele logo no início. E ele fala, agora eu creio. Aí Jesus ainda deu troco, né? Agora você crê? Você devia ter crido quando Filipe falou. Mas agora que você veio e viu, tá certo. Aí, bem-aventurados os que não viram e creram. A nossa visão aqui do ministério de Jesus, de discipulado, é uma coisa tão simples. É uma coisa tão intensa e tão íntima e pessoal. Bom, o que nós temos aqui ainda, no versículo 35 até o 43, foi essa parte que eu li. O discipulado precisa apontar para Cristo. E aí agora vamos ainda para João, capítulo 17. Mais um trecho que fala de briga de discípulos. Não, na verdade não. A briga de discípulos é outro texto. Aqui João 17 é a oração do Senhor Jesus. O Senhor Jesus era o mestre. Ele era o próprio Deus vivendo na terra e andando na terra aqui para salvar o homem da sua desconexão com Deus. E agora aqui, quando ele já está perto de se entregar por você e por mim, ele para fazer uma oração. E nessa oração, eu quero que você se enxergue nesses textos aqui que nós vamos ler. Versículo 6, que diz assim: eu revelei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eu vou parar já aqui, ó. O que o Senhor fez? Ele revelou para eles um nome. Ele deu para eles um nome. Para que eles tivessem intimidade. E quando eles tivessem qualquer necessidade, eles precisavam saber a quem eles deveriam recorrer. E o Senhor Jesus falou: eu revelei o teu nome àqueles que me deste. Não considere nenhum daqueles que o Senhor colocou ao teu redor como descartáveis, como inservíveis, imprestáveis, como inúteis. Todos eles foi Deus que deu. E Deus é quem se compromete em transformá-los. O que eu tenho que fazer então, se é Deus que vai fazer essa obra? Vamos ver aqui esses princípios. Primeiro, reconheça, são teus. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim e eles obedeceram a tua palavra. Não é questão de eu fazer a seleção. Eu só preciso reconhecer uma coisa: foi Deus que deu. Olha a distância aí de 2 metros de um para o outro, com máscara e tudo. Olha para a sua direita, para a sua esquerda e fala assim: foi Deus que colocou você aqui. Irmãos, irmãs, é Deus. É Deus. Não é acaso, não é destino. É Deus que chama e coloca do nosso lado. Quando a maninha estava falando aqui sobre a experiência dela no metrô, com tantos vagões, com tantas coisas acontecendo, quem colocou aquele bendito do lado dela naquele momento foi Deus. Irmãos e irmãs, é Deus que está no controle de todas as coisas. Agora, se eles vão obedecer a palavra ou não, é a maturação da vida de Deus neles. E as escolhas que eles vão fazer. Mas e se eles escolherem errado? Se eles escolherem errado, ainda assim, nós estaremos do lado deles para falar: vem e vê, vamos para Jesus, vamos voltar, vamos para casa. A questão não é ficar julgando, condenando, discriminando ou criticando os que falham, os que erram, porque nós também falhamos e erramos. Mas
enquanto lá nos outros a gente falou bastante sobre a questão do discipulado, do discípulo, aqui em João fala mais do discipulador, daquele que cuida. Irmãos, quem cuida não pode perder a esperança, porque ele precisa saber, foi Deus quem deu. Então, se foi Deus que deu, eu vou lutar até o fim por Ele. Que mais? Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de Ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de Ti e creem que Tu me enviaste. A minha oração não é por esse mundo, mas é por aqueles que me deste, pois eles pertencem a Ti. Tudo que é meu pertence a Ti, e tudo que é Teu pertence a mim, e eles são a minha glória. Você quer receber glória? A maior glória que há na nossa jornada é alguém chegar para Deus e falar: Pai, muito obrigado pela vida do Pedro. Ele foi bênção na minha vida. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor colocou Samuel no meu caminho. Ele, antes de receber a oração do Tabo aqui, ele já tinha chegado lá no cantinho e já tinha orado por mim, ali, em secreto, em oculto. Ele viu que eu estava um pouco agoniado e ele veio cuidar de mim. Irmãos, essa é a vida que nós recebemos. É uma vida de intimidade, de preocupação, de contato, de saber que aqueles que estão ao nosso redor são preciosos porque são de Deus. E eu sou grato porque Deus botou na minha mão para eu ajudar em algum momento. Ninguém é tão grande que não precise de ajuda, ninguém é tão pequeno que não possa ajudar. Irmãos, estamos no corpo de Cristo. Todos nós temos o poder de sermos discipuladores e discípulos. Então, bom, prosseguindo, orar. Quem discipula, se entrega pelos outros. Quem discipula, intercede pelos outros. E aqui mais na frente fala, no versículo 11, fala: agora eu deixo esse mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste o teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. O discipulado na Bíblia, ele nos leva a uma vida de união com Deus e de união com os irmãos. Repete comigo: eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Deus me deu um nome e esse nome me faz ter força de perceber que eu tenho irmãos e amigos do meu lado. E ele ora: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Durante o tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do teu nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aqueles que estavam a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Jesus escolheu 12, chegou na cruz com 11 só. Mesmo Jesus, como mestre, teve um que não escolheu ficar. Teve um que se perdeu, porque ele escolheu aquele caminho. Da parte de Jesus, ele não deixou nenhum. Ele não virou as costas para nenhum. Mas um virou as costas para ele. E o traiu, e o abandonou. E o que o Senhor faz? Na última ceia, sabendo que ele ia ser traído, sabendo tudo o que ia acontecer, Jesus já sabia. Ele já tinha o spoiler de tudo, não tinha novidade para ele. Ele sabia qual era a meta dele ali, que era ir para a cruz, entregar sua vida
em favor de você e de mim, porque nós estávamos aprisionados no império das trevas, e Ele queria nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Ele já sabia de tudo, e ainda suportou andar com aquele discípulo por 3 anos e meio, e na última noite, na última ceia que eles estavam juntos, Ele ainda pegou o pão que era dele, o cálice que era dele, molhou, e dividiu, repartiu com ele, do mesmo jeito que com os demais. Ele serviu a todos, ele lavou os pés. O Senhor tratou todos de igual maneira. E ele não estava preocupado em saber que ele ia ser traído, ele ia ser maltratado, ele ia ser difamado. O que ia acontecer com ele? O Senhor não mudou a sua postura, porque Ele sabia que a ação dEle, a obra dEle, ia resgatar, e tinha poder para resgatar todos aqueles que crescem. Se você, nessa jornada, recebeu pessoas para cuidar, não desista. E não deixe que o inimigo te engane, fazendo com que as feridas da jornada, os espinhos, os machucados, as injúrias que você recebeu, as afrontas, o desprezo, a indiferença que você recebeu, não deixe que essas coisas te desviem do seu verdadeiro objetivo. Está aqui em João 17, versículo 22. Eu estou neles e tu está em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas, tanto quanto me amas. No 20 ainda fala, não te peço apenas por estes, mas também por aqueles que vão estar reunidos lá no Guará, na sexta-feira à noite, no Best Friday, como é que é? O Black Friday. Enquanto está no Black Friday, nós estamos aqui com desconto pleno, com acesso à conta celestial do amor de Deus. Irmãos, você poderia estar ali, dentro de um shopping preso, recebendo coronavírus dos outros, e você escolheu estar aqui. Olha só, o Senhor aqui, quando Ele orou, Ele estava pensando em você, sabia? Estava pensando em você aqui hoje. No 19 fala, eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que eles sejam consagrados na verdade. Na revista atualizada fala, e a favor deles eu me entrego. Você recebeu pessoas para cuidar, saiba que isso implica em sacrifício. Implica em a favor deles, você às vezes tomar a cruz. A favor deles, você às vezes engolir as ofensas, as feridas, e ainda assim amar até o fim, sabendo, não são deste mundo, são de Jesus. E eu vou lutar para levá-los até Jesus. Uau! Bom, aqui tem algumas outras partes aqui que eu vou apenas citar para vocês, só para encorajamento. Mateus 28, 18 a 20, fala que a base do discipulado é a autoridade que Jesus tem. Vamos lá, só para conferir. Vou ter que conferir algumas coisas aqui, porque vocês precisam saber que depois eu tenho que passar o contrato para vocês assinarem, aí vocês têm que saber todas as cláusulas. Então, Mateus 28, 18, fala assim, Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto, vão e sejam meus discípulos diante de todos. É assim que está na sua Bíblia? Deixa eu ver, é assim que está aqui? Não está falando para ir e ser discípulo, não. Está falando o quê? Vão e façam. Vão e façam. Então, se até agora você ainda estava na doce ilusão de que você ia ser apenas um discípulo de Jesus, agora aqui,
com base nessa cláusula pequenininha aqui que você acabou de conhecer, está dizendo que você também precisa se tornar um discipulador. Alguém que serve de exemplo para os outros. Alguém que cuida dos outros. Ah, mas quem que eu vou cuidar? Pedro, você tem que cuidar do Samuel. Esse aí já é o primeiro, né? E tem mais na fila, certo? Rafael, você tem que cuidar do Felipe. Ele é responsabilidade sua. Luciana, você tem que cuidar do Bernardo, da Sofia. E olha que o Davi também está na conta. Amados, nós recebemos aqui uma comissão de sermos cuidadores dos outros. Oh, Senhor Jesus. Mas com que base você vai ter para cuidar? Fala, Senhor, eu não aguento, eu não suporto, eu não consigo, eu não quero. E o Senhor vai dizer para você, filho amado, já era. Você devia ter pensado nisso antes de receber o vinho novo, antes de receber a veste nova. Agora, você já tem aqui um contrato vitalício para ser um discipulador. Mas, o que você vai ter que fazer? Façam discípulos, fazendo com que esses discípulos tenham uma experiência de imersão em Deus. Batismo é imersão. Fazer discípulos é você levar as pessoas que o Senhor te deu a entrarem nas profundezas de Deus e serem transformados. O que mais? Façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem às ordens, ou seja, ensina a palavra. Para ensinar a palavra, você precisa ter a palavra. Então, você que recebeu a autoridade de Deus para ser um discipulador, você tem a responsabilidade de entrar na palavra, para ensinar a palavra. E lembrem-se disso, antes de virem aquelas letras finais ali do fim do filme, as últimas palavras de Mateus são, e lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Mais uma vez o Senhor começa falando, toda autoridade me foi dada. Você agora precisa cuidar de pessoas, mas lembre-se, eu estou com você todos os tempos, a todos os dias, até o fim dos tempos. Faz mais sentido agora você cantar, Deus está comigo, Deus está comigo. Na alegria, Deus está comigo. Na tristeza, Deus está comigo. Se as pessoas me recebem, Deus está comigo. Se elas me rejeitam, Deus está comigo. Se eu estou de pé, Deus está comigo. Se eu cair, Deus está comigo e vai mandar alguém para me ajudar a levantar. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Essa é a primeira fundamentação do discipulado aqui em Mateus. Em João 13 vai falar que esse discipulado, ele não é uma questão, dos versículos 34 e 35, vai falar que discipulado não é uma questão de posição, é uma questão de amor, de cuidado. Quer ver? Vou ter que ir lá. Oh, Jesus, tem que falar todas as cláusulas mesmo? Eles não podem ficar sem, para descobrir algumas no meio do caminho, não? Não, acho que vão ter que ler mesmo. Então vamos lá, João 13, 34 e 35, fala o seguinte. Por isso agora, eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. E o seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. Quer a expressão de discipulado verdadeira? É você andar com um grupo de pessoas e os outros reconhecerem
como vocês se amam. Como o amor de Deus exala dos poros. O respeito não é por hierarquia, não é por posição, não é por cargo, mas é porque está cheio do amor de Deus. Eu respeito aqueles que estão à minha frente, porque eu amo aqueles que Deus colocou para cuidar de mim. Esse é um princípio basilar da vida familiar, do relacionamento conjugal, da vida espiritual, da nossa jornada espiritual. E ele é a expressão de um discipulado efetivo. Amor, não hierarquia, não posição, não nariz empinado, mas um amor que se entrega, um amor que se abaixa. O amor que nós vimos lá em Oséias, que eu ensinei a andar, eu dava comida na boquinha, eu fazia tudo, dava banho, trocava a fralda, e agora vai seguir outros deuses, vira as costas para mim e me despreza. E ainda assim, anos depois daquele trecho de Oséias, está aqui Jesus, andando na terra, se preparando para ser crucificado por aqueles que ele veio salvar. Quanto desprezo! E ainda assim o Senhor falou: eu os amei até o fim e jamais os abandonarei. Esse é o princípio do discipulado de Jesus. Bom, vocês vão ter que ler depois, Marcos 6, de 30 para frente, fala que um discípulo, ele precisa investir, ter labor de amor, ter cuidado, ele precisa se compadecer da condição do próximo. E ali, você chega na porção ali, eu vou só contar a historinha para vocês. Chega a porção, não, que coisa, oh meu Deus. Vamos lá, Marcos capítulo 6. Eu queria passar reto por causa do horário, mas Jesus fala que tem que ler, porque vocês têm que saber que está escrito. E está na Bíblia de vocês, não mandei você não ler antes. Está aqui, capítulo 6, pode abrir. Tem na sua Bíblia, está escrito aí, que Deus colocou, foi aí na sua e na minha também. Que fala aqui, versículo 30, os apóstolos voltaram da sua missão, eles tinham sido mandados 2 a 2 pelo mundo para pregar o evangelho, alguns receberam, outros rejeitaram, eles bateram sandálias para dizer: Senhor, eu tentei, eles não quiseram, vamos para a próxima cidade. Eles fizeram aquilo lá. Quando eles voltaram da missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado, Jesus lhes disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo, para descansar um pouco. Pois tanta gente ia e vinha, que eles não tinham tempo nem para comer. Olha só que coisa mais fofa, coisa mais linda. Quem era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Toda a autoridade estava ali, era o Senhor. Os discípulos acabaram de voltar de uma viagem missionária e já entraram ali servindo, e as pessoas carentes, necessitadas. Mas o Senhor falou: ok, eu enviei vocês para cuidar das pessoas, mas vocês também precisam saber que vocês precisam ser cuidados. E eu quero cuidar de vocês. Vamos sair um pouquinho aqui desse cenário? Deixa a multidão aí, eles esperam um pouquinho. Vem descansar, vem comer. Vocês estão sem comer desde aquele dia, desde aquela hora. Vamos comer, daqui a pouco vocês estão desmaiando aí de fraqueza. Meus caros, nenhum discipulador é tão bam que não precise também ser cuidado. Eu preciso de alguém para cuidar de mim. E vocês precisam de alguém para cuidar de vocês também. Não é fraqueza, não é questão de, puxa, eu tenho que aprender a me virar, sou filho de Deus, sou servo de Deus, o Senhor falou que estava comigo. Sim, o Senhor falou que estaria conosco, mas lembra de Oséias que eu falei, ele usa cordas humanas e laços de amor. Sabe como é que Deus quer cuidar de você? Com pessoas. Então, por isso, Ele colocou pessoas à nossa frente, para serem
nossos inspiradores, nossos mestres, nossos discipuladores, aqueles que nos orientam, aqueles que nos puxam a orelha. Pedro, ele era o discípulo mais orelhudo, porque por 3 anos e meio era só a orelha dele que Jesus puxava. E não foi pouca puxada não, foi puxada com anzol, puxada com peixe, puxada com estátua. De todos os jeitos Pedro errava e puxava. E o Senhor ia lá e chamava. Quando ele chegou ali, ai Jesus, agora. Não, vou passar para essa parte. Quando ele chegou lá, que nós lemos ali em Marcos, Jesus encontrou ele e Jesus falou, vem. E ele foi. Jesus morreu. E falou para eles. Eles já sabiam que Jesus ia morrer e ia ressuscitar. Ele tinha falado, mas ninguém creu. Quando Jesus morreu, Pedro, que era o líder, o que ele fez? Vou pescar. Vou voltar para o que eu já estava fazendo antes. Para o que eu sei fazer. Acabou. Jesus morreu. Foi bom enquanto durou. Agora, vou voltar para onde eu estava. Para fazer o que eu fazia. Vou voltar para o meu barco. Voltar para minhas redes. Vou pescar. E como ele era um líder, ele ainda levou a maior galera com ele. Para voltar para o começo. Para o lugarzinho onde Jesus tinha encontrado ele. E o que aconteceu? Jesus ressuscitou. E quando ressuscitou, foi procurar Pedro. Onde é que Pedro estava? No barco. Sem pescar nada a noite toda. E aí, o Senhor lá da praia fala, o que vocês pegaram aí? Aí Pedro, a gente está meio enferrujado, já faz 3 anos e meio que a gente não faz mais isso. Estou retomando agora aqui a empresa, reabrindo os negócios. Então, a gente está só treinando aqui, ensaiando, lembrando como é que é as coisas. Hoje não pegamos nada não, mas amanhã vai ser melhor. Aí o Senhor falou assim, tira da direita, joga para a esquerda. Aí Pedro falou assim, rapaz, de novo não. Não é possível. Qual a diferença? Eu estou no meio do mar, no meu barquinho. Qual a diferença da banda do mar que está na direita do barquinho para a banda do mar que está na esquerda do barquinho? Esse aí não sabe nada. Não sabe pescar. Eu que sei, não pesquei. Acho que a gente já viu isso aí em algum lugar, né? E aí falou, ok, vou fazer isso. Uma coisa boa de Pedro é que ele era cabeça dura, briguento, encrenqueiro. Mas ele ouvia as pessoas. Pegou a rede, lançou, e aí a rede encheu de peixe. E ele ainda ficou olhando assim, falei, gente, o que isso significa? E aí João teve que dar um toque nele e falar, Pedro, é Jesus! E Pedro, que tinha aproveitado aquele ambiente lá no meio do mar, e tinha tirado toda a roupa, e estava lá todo tranquilão, vivendo a vida naquele ambiente naturista que ele criou ali. Aí, quando ele viu que era Jesus, ele já se cingiu e pulou no barco. Ele não podia mais esperar o barco chegar na beira da praia. Ele tinha que ir lá. Ele que já tinha andado sobre as águas. Eu falei, não quero nem saber de andar, vou nadando mesmo. Ele foi na frente, ele queria encontrar com o Senhor. E lá em João 20, no finalzinho do Evangelho de João, você pega esse cenário que é acontecendo. Aí João 21, o Senhor conversa com Pedro. O que o Senhor vai fazer com Pedro? Puxar a orelha, claro, né? Coisa mais gostosa de fazer é puxar a orelha de discípulo. Aí ele falou, Pedro, tu me amas? Aí eu falo, Senhor, tu sabe que eu te amo, né? Eu assim, mas tu voltou para lá, tu voltou para o barco, né? Pedro, você me ama? Ah, Senhor, tu sabe que eu te amo. Mas você levou os discípulos de volta para o barco, né? Pedro, tu me amas? Aí Pedro já estava assim, aí a ficha, outra coisa de Pedro também, tinha que repetir várias vezes para ele poder entender, porque ele não entendia fácil não. Aí da terceira vez, ele respira fundo e fala, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo.
Aí o Senhor vai e apacenta, vai e cuida das ovelhas, cuida das gentes que eu falei que você tinha que pescar, era gente, e você está aqui, voltou para pescar peixe. Cuida, apacenta, alimenta, cuida dos cordeiros, cuida das ovelhas, cuida das pessoas, Pedro, foi para isso que eu te chamei. E aí, no versículo 19, fala assim, Jesus disse isso, para falar como ele, tipo de morte que ele ia morrer, então Jesus lhe disse, siga-me. Aí Pedro já, depois de ser chamado a atenção tantas vezes, e lembrar, puxa, foi aqui que começou, e começou quando o Senhor falou assim, siga-me. Aí estou eu aqui, 3 anos e meio depois, o que Jesus vem falar para mim? Siga-me de novo. E mais na frente, aí João estava ali do lado, ele fala assim, e esse aqui, o que o Senhor vai falar para ele? Puxa a orelha dele também, que ele também veio porque quis, não mandei ele vir. Aí o Senhor falou assim, olha, se eu quiser, o que eu tenho meus planos para ele, versículo 22 fala, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Pedro, entende isso. Ser líder não quer dizer que você não vai errar, mas você assume uma obrigação. Quando você perceber o erro, siga-me. Vem para mim. Volta para mim. E Pedro então voltou para Jerusalém, lá eles estavam orando, 10 dias o Senhor derramou o Espírito sobre eles, e soprou sobre eles, eles se encheram, foram para o centro lá de Jerusalém, pregaram o Evangelho, 5.000 se converteram num dia, 3.000 no outro dia, e o Espírito veio e se derramou sobre todos, e demonstrou publicamente que o Senhor estava com eles, e Pedro estava todo empoderado, ele estava na liderança de toda uma comunidade de discípulos de Jesus. E aí quando você chega lá em Atos capítulo 10, o Senhor já tinha usado Pedro para abrir a porta para os judeus. Em Atos 10, o Senhor dá uma visão para Pedro ali na hora do almoço, o Senhor sempre aproveita os horários que tocam mais fundo na gente. Pedro com fome, o almoço não está pronto, eu vou orar. E ele teve uma visão naquele momento. E naquela visão descia do céu um lençol com animais, seguro nas 4 pontas, e a voz dizia, Pedro, levanta, mata e come. E ele falando assim, eu sou judeu, não como o que é comum e impuro. Aí repetindo, Pedro, levanta, mata e come. Pedro falou assim, não como, nunca me juntei com coisa impura e imunda. Céu chamando terra, Pedro, por favor, responda, levanta, mata e come. E Pedro falou assim, não vou. Eu sou judeu e eu vou seguir as normas que recebi lá de Moisés. Aí o que o lençol teve que fazer? Voltar para o céu, né? Porque ali não rolou nada. E Pedro ainda ficou pensando assim, o que será que isso significa? Será que alguém tentou me falar alguma coisa aqui? Aí falaram, Pedro, tem gente aí te chamando. Aí antes dele entender, uma voz veio e falou, Pedro, segue esses caras que vieram falar contigo aí. Vá lá atender e sai com eles. Ah, tá, é para ir com eles? Por que você não disse logo? Fica com o negócio de mensagens criptografadas. Eu não tenho decodificador para isso. Não sou hacker. E aí então foi lá e foram para a casa de Cornélio, e lá o Espírito desceu e se dispensou, igual tinha feito com os judeus, para mostrar que para com Deus não haveria distinção. Deus, Ele é rico para com todos os que o invocam. Deus não faz divisão de pessoas, não faz mistura. Então aí Pedro entendeu, então o judeu não podia entrar em contato com o gentil. Então o lençol, o gentil, Cornélio, o judeu, impuro. Então Deus aceitou, o Espírito caiu. Então é isso, que legal. Aí Pedro ficou lá, ensinou eles mais sobre a palavra. E quando chegou em Jerusalém, os outros judeus falaram assim, Pedro, como é que você entrou na casa de um gentil e comeu com ele, você não sabe que não pode? Aí Pedro, vou contar uma historinha para vocês. Eu estava sentado lá na hora do almoço e veio um lençol do céu. E aí contou toda a historinha.
para que as pessoas pudessem entender que Deus é para todas as pessoas. E que não pode partir de nós uma atitude seletiva ou divisiva. Nós precisamos ter um coração acolhedor, acolhimento radical. Nós precisamos entender que as pessoas que virão não são perfeitas, e nem nós somos perfeitos, mas o poder de Deus, esse vinho novo, borbulhante, efervescente, tem poder para transformar. E Deus não vai contratar um grupo de líderes para fazer aqui de grandes líderes para poder conduzir o rebanho. Ele já chamou quem? Jesus. E para garantir, Ele colocou Jesus em cada um de vocês. Então, quem é que tem que levantar? É você. Quem é que tem que liderar? É você. Por quê? Porque Jesus está em você. E toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus, e Jesus a deu para você. O inimigo vai tentar te desqualificar, te dizer coisas que não são verdade. E mesmo que fossem verdade, ele só está olhando o hoje e o ontem. O nosso Deus já olha o amanhã. E Ele sabe que amanhã Ele vai fazer uma obra em um vaso novo. O vaso, o barro ali pode se desfazer, pode desmanchar, mas você está nas mãos do oleiro. Ele vai fazer de novo. Pedro ali falhou. E sabe o que custou aquela falha de Pedro ali? Deus precisou apertar pause na vida do Pedro. E foi lá buscar Saulo, transformar em Paulo e apertar o play em Paulo, para Paulo continuar o evangelho aos gentios. Porque Pedro não conseguiu deixar o Senhor andar. De novo, Pedro voltou para trás, o Senhor não conseguiu andar. Mas Deus não desiste. O que ele foi fazer? Ele foi cuidar de Marcos. Ele foi aperfeiçoar João Marcos. Depois João Marcos voltou a ser útil para Paulo. E aí quando você chega em 1 Pedro, capítulo 2. Jesus, preciso encerrar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Diz assim: porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam os seus passos. De tanto ouvir, Pedro, me segue. Pedro, me segue. Agora aqui na sua epístola, Pedro vem falar para os discípulos: olha, tem sofrimento, tem situação ruim. Eu posso dizer que tem. Mas faz uma coisa, segue Jesus. Vamos seguir Jesus. Siga o líder. Siga o que ele fala e vocês não vão errar. Ele aprendeu a lição. E Paulo, que entrou nessa pausa de Pedro aí, Paulo vai falar que você não apenas tem que seguir o líder, mas você também tem que ser líder. Então vou só citar para vocês. Gálatas 6,6 fala que você deve fazer participante de todas as coisas boas que você tem feito, aqueles que o Senhor colocou nos seus cuidados. Então, demonstre gratidão. Quem discipula precisa, e quem é discípulo precisa demonstrar gratidão. Você precisa dizer: Senhor, obrigado pela vida das pessoas que o Senhor colocou na minha frente. Obrigado pela vida do meu pai, da minha mãe. Obrigado pelos líderes que o Senhor tem colocado em minha vida. Das referências que o Senhor tem colocado em meu caminho, nos diversos momentos. Senhor, muito obrigado. Que mais? 2 Timóteo 2,2 fala que, aqui as palavras que nós ouvimos na presença de muitas testemunhas, nós devemos confiar também, entregar para pessoas fazerem. Não segure tudo em suas mãos. Confie que o Senhor também consegue trabalhar na vida das pessoas que estão ao seu cuidado.
Você não é um cabeça eterno de um grupo. Você está naquele momento para gerar novas lideranças. Para que essas novas lideranças vão além do que você já fez. Façam mais e façam melhor. Você precisa projetar os que você lidera para estarem na sua frente. Não segure, confie, entregue. E o que mais? Paulo também fala em 1 Coríntios 11:1, tornem-se meus imitadores. Ousado isso. Você tem coragem de falar assim, pode me imitar. Você tem coragem de olhar para o lado e falar assim, ó, pode me imitar em tudo que eu faço. Paulo falou assim, olha, sejam meus imitadores, mas só aquilo que eu estou imitando Cristo. O que eu estou, as cabeçadas minhas, não precisa imitar não. Mas aquilo que eu faço, encabeçado por Cristo, pode copiar. Bota fé que aí vai. Então, queridos, não é sobre você poder ou não, você conseguir ou não, você querer ou não, você sentir que deve ou não. Você foi chamado para ser um discipulador. Você foi chamado para ser pescador de gente, cuidador de pessoas. E por ser cuidador de pessoas, então não é sobre você. Não é a sua capacidade, não é a sua habilidade, não é um curso e ferramentas que você conseguiu adquirir, mas é a presença viva de um vinho novo, borbulhante na sua vida, que consegue trazer sentido para a vida daqueles que estão ao seu redor. E Deus vai colocar pessoas que vão precisar de esperança. Você tem esperança para dar. Vão precisar de amor, você tem amor para dar. Vão precisar de paz, você tem paz para dar. É Jesus. Como é que eu encerro agora? Tá. Vou fazer assim, ó. Vou fazer o seguinte, fiquem de pé. Fiquem de pé, eu quero encerrar com essas palavras. Não é mais sobre aquilo que falamos. Sim, é sobre o que estamos nos tornando em reverente submissão. Nós nos rendemos, nos entregamos a Ti. A Ti. De novo. Em reverente submissão, nós nos rendemos, nos entregamos a Ti. A Ti. Abaixe sua cabeça agora. Vou encerrar orando por você. Senhor Jesus, essa porção da palavra fala justamente da reverente submissão que o Senhor teve ao ir para a cruz. Quando o Senhor não devia estar lá, nós é que deveríamos estar lá, mas o Senhor foi tomar o nosso lugar. E o Senhor se submeteu a todas as injúrias e a todos os sofrimentos que nós causamos. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas chagas hoje nós fomos curados. Mas Senhor, fomos curados para ser um odre novo, para sermos um recipiente novo, para sermos uma veste nova, para termos uma nova vida. Senhor, por isso nós colocamos cada um dos que estão aqui presentes, cada um dos que estão aqui ouvindo agora, Senhor. Colocamos a vida de cada um, porque o Senhor nos chamou para cuidarmos de gente, para nos compadecermos de gente, e para chamar pessoas para Te conhecer. Toda honra, toda glória, todo louvor serão sempre Teus, Senhor. Somos apenas canais da Tua graça, canais do Teu amor. Flui, Senhor, flui na vida de cada um. E, Senhor, e mostra para nós que o Senhor já nos deu pessoas para cuidar. Já tem olhos que estão olhando para nós e seguindo os nossos passos.
Já tem olhos que estão vendo o que nós fazemos, ouvindo o que nós falamos, seguindo, Senhor, as nossas escolhas. Por isso, Pai, começa aqui, começa em mim, e a partir de mim, ganha espaço, Senhor. Não é só o que nós falamos, Senhor, é o que o Senhor está nos transformando. Senhor, transforma-nos em verdadeiros discipuladores de pessoas para o Teu reino, batizando-as dentro de Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levando-as às profundezas da comunhão doce com Deus. Em nome de Jesus, consagramos todas essas vidas ao ministério de cuidado de pessoas que o Senhor nos deu. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Amém.